Romanos capítulo 9, a partir do versículo 30 e também o capítulo 10. Vou fazer a leitura aqui na linguagem de hoje. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações, e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Como dizem as Escrituras Sagradas, vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crer nela não ficará desiludido. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isso: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu, isto é, para trazer Cristo do céu? Nem pergunte, quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos? O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração, isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isto vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro, as suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse: eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Vocês viram aí, o texto é um pouco longo, mas nós dividimos o texto da semana passada, o de hoje e o da semana que vem, em
nos capítulos, dentro dos temas que eles trazem, tá? Na semana passada nós vimos a primeira parte do capítulo 9, e na semana passada nós vimos aqui Paulo dizendo que ele gostaria muito que o seu povo, os judeus, do qual ele faz parte, foi batizado não, foi circuncidado ao 8º dia e tudo mais, aquela coisa toda de alguém que foi um exemplo dentro da tradição judaica e da religião judaica, que ele até abriria a mão de ser salvo para que o seu povo fosse alcançado pela mensagem de Jesus, mas que isso não era tão simples assim, né? E que ele acreditava, e ele faz referência no texto da semana passada, que, como acontece em alguns textos dos profetas do Antigo Testamento, que há sempre um resto fiel dentro do povo de Israel. E aí ele vai deixar claro que para a igreja que nasce e que é aceita por Deus por meio da fé, as coisas não funcionam mais como funcionavam no Antigo Testamento, quando Deus escolhia um povo. Agora o seu povo é formado por aqueles que são aceitos por Deus por responderem em fé ao chamado dele. Então já não há mais, e hoje nós vimos aqui, acabei de ler o texto, ele chega a dizer abertamente, já não há mais judeu e não judeu, né? Ou seja, no final do capítulo 9 e no capítulo 10 que nós lemos hoje, Paulo deixa claro que alguma coisa mudou. O povo de Deus agora não é mais formado pelos descendentes de Abraão, né? Não é mais formado por genealogia, não é mais herança genética. Agora é o que? Deus aceita as pessoas por meio da sua graça, e o instrumento que ele usa para chamar é a graça, e a resposta daquele que é chamado é a fé, tá? Então o que vai mudar? Paulo vai argumentar nesse texto de hoje, que é o capítulo finalzinho do 9 e o capítulo 10, ele vai argumentar que agora a maneira das pessoas serem aceitas por Deus é a mesma para judeus e para não judeus. E que maneira é essa? Deus aceita por causa da sua graça, por meio da fé. Por isso ele vai tratar aí daqueles que anunciam a mensagem. E por que ele vai falar? É o texto ali que todo mundo conhece muito bem, né? Formosos os pés dos que anunciam a mensagem do Evangelho, né? Como é que vão ouvir, como é que vão crer se não ouvirem? E como é que vão ouvir se não tiver quem pregue, né? E aí então Deus manda, né? Essa é a argumentação de Paulo aqui, ele está fazendo referência a textos do Antigo Testamento. Deus manda o quê? Os seus mensageiros. No caso de Paulo, o que ele está fazendo é dizer, aquilo que no Antigo Testamento era anunciado pelos profetas, agora no Novo Testamento, depois de Cristo, depois do anúncio do Evangelho feito por Jesus, agora Deus manda os seus mensageiros, que agora trazem não a mensagem de punição, como era dos profetas do Antigo Testamento. Se você voltar lá no Antigo Testamento, pegar todos os livros dos profetas, qualquer um deles, Jonas, Jeremias, Isaías, Paulo chega a citar aqui, cita Isaías, né? Cita vários textos do Antigo Testamento. Sempre você vai encontrar no Antigo Testamento Deus chamando o profeta, e ele vai lá e diz para o povo, e diz principalmente para os líderes, né? Para o rei, aquela coisa toda, olha, vocês estão desobedecendo aquilo que Deus queria, então ele vai punir vocês, ele vai corrigir vocês, né? Como um pai corrige o filho, aquela coisa toda, tá? Quando chega no Novo Testamento, depois do anúncio de Jesus e depois da morte e ressurreição de Jesus, o que é que muda? A mensagem não é mais aquela dos profetas de punição de um povo desobediente. Agora a mensagem é o quê? Que Deus aceita as pessoas por meio de Cristo, e essa aceitação de Deus vem pela graça, é fruto da sua graça, e as pessoas precisam ouvir essa mensagem para que sejam convencidas, e elas são convencidas não porque elas são especiais, né? Nós vamos encontrar isso no Evangelho, né? O próprio Jesus dizendo
que o Espírito de Deus convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então as pessoas não se convertem, as pessoas não são transformadas depois da morte e ressurreição de Jesus, porque ela sentou um dia lá e fez uma análise racional e chegou à conclusão de que a melhor maneira de viver no mundo, né, é você crer em Cristo. Não, elas são convencidas pelo próprio Deus de que ela foi aceita por Deus apesar de ser inaceitável, né? Então o que Paulo vai fazer aqui? Ele vai começar dizendo que o povo de Israel não é alguém que não conhece a mensagem, pelo contrário, eles conhecem, e inclusive eles ouviram, e aqui está o grande diferencial, eles ouviram em primeira mão a mensagem pregada pelo próprio Jesus. Diferente do que acontece com quem veio depois, né? Se você pegar a igreja nos nossos dias, nós ouvimos a mensagem por meio de alguém que foi o instrumento, que foi o anunciador da mensagem, mas nós ouvimos pelo mensageiro. Israel não, ouviu do próprio Jesus. Então eles são, e essa é a expressão que Paulo usa aqui, eles são, nesse sentido, eles são aqueles que ouviram, conhecem a mensagem e nesse sentido são indesculpáveis, porque não é por falta de ouvir a mensagem, não é por falta de Jesus ter anunciado o reino, mas é porque eles ouvindo não receberam. E aqui tem uma ponte aqui, né, um link muito claro com aquilo que você encontra lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Lembra lá? Veio para os que eram seus. Quem que eram seus? Os judeus, né? Lembra do capítulo anterior? Paulo fala, Jesus era do povo judeu, Jesus era judeu, ele veio para os seus, ele anunciou a mensagem, mas eles não o receberam. E porque eles não o receberam, o que Deus faz? Deus passa a aceitar, quando manda Jesus, passa a aceitar as pessoas por meio daquilo que Jesus fez, e não mais, e Paulo vai dizer isso no capítulo 10 aqui, não mais pelas obras da lei. Até a vinda de Jesus, como é que o sujeito podia obedecer a Deus? Estude a lei, conheça a lei, obedeça a lei e faz aquilo que agrada a Deus. Ponto. Não é isso que Israel fazia? Mais ou menos, né? Era isso que devia fazer, né? Tanto não fazia que Deus teve que mandar os seus profetas para dizer, vocês estão desobedecendo, vocês não estão fazendo o que deveria fazer. Mas Israel tinha a lei, Israel sabia que era assim. E o que Paulo vai dizer no capítulo 10 é, aí vem Jesus e ele passa a aceitar as pessoas por causa daquilo que Cristo fez, depois de ressuscitar Jesus, agora tem que ter fé nele. E o que aconteceu? Israel não quis isso. Não, nós queremos continuar com a prática da lei, que eles não obedeciam antes, né? Então é uma contradição. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, quando era para obedecer, não obedeceram. Agora que vem Jesus e diz, vocês agora têm que aceitar por meio da fé. Não, nós não queremos, nós queremos a lei, nós queremos continuar fazendo da nossa própria maneira, é a expressão que está aqui no capítulo 10, e fazer da nossa própria maneira é fazer o quê? É continuar a obediência à lei, que eles não faziam. Então Paulo vai dizer, você percebe a incoerência, né? Quando era para eles obedecerem à lei, desobedeciam, agora que vem Jesus, e agora é pela graça, não, nós queremos seguir a lei, nós não queremos isso aí não, né? E pior, o que vai criar na igreja da época, e inclusive na igreja de Roma, é o que? Uma certa separação entre quem era judeu e tinha se convertido, e quem não era judeu e tinha se convertido. Tinha muito judeu que achava que por ele ser judeu, da mesma nacionalidade de Jesus, ele era melhor, ele era superior a quem não era. Afinal de contas, ele era alguém formado em toda a tradição do Antigo Testamento. E aí Paulo vem e diz assim, então, sabe para que serve isso?
para coisa nenhuma, porque agora Deus aceita as pessoas, judeu ou não judeu, somente pela fé em Cristo. Não tem mais outra régua, né? Não tem mais cumprimento da lei, não tem mais nenhum tipo de obediência especial que diferencie. Letícia, leva lá para o microfone para o Gustavo. Não tem mais nenhum tipo de diferenciação entre quem é judeu e quem não é. Agora todos são aceitos por Deus por meio da fé. Pode falar, Gustavo. Pois não. A gente já discutiu aqui algumas vezes, por conta da graça, não há nada que você faça para que você seja aceito por Deus ou não. Inclusive a própria fé é um dom. Você não tem poder sobre ela. Você recebe um dom de Deus para você ter fé ou não. Então como é que você pode acusar a igreja, parte da igreja, de não ter recebido ou não ter tido fé e por isso eles estão errados? Porque de certa forma eles não têm como ter fé ou não ter fé, já que é um dom de Deus. Me parece uma acusação difícil, porque eles não têm esse poder de aceitar ou não, de seguir ou não. Sim. Entenderam a pergunta que ele fez? Se a salvação é pela graça e até a fé, que é uma resposta do homem, também é motivada por Deus, não é? Então, como é que você vai dizer, mas o sujeito não crê, mas o sujeito não recebeu, não é? Se é Deus quem faz ele crer, não é? Aí você vai dizer, puxa, então ninguém pode ser condenado nesse sentido, porque tudo vem de Deus, não é? Aí, o que é que Paulo vai argumentar nesse texto? Ele vai dizer assim: a fé é dom de Deus? É. A fé vem como? Pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E aí ele vai dizer: os judeus ouviram? Ouviram. São indesculpáveis nesse sentido. Ouviram do próprio Jesus. A mensagem é anunciada pelo próprio Filho de Deus. E aí você vai dizer, mas e como se eles não aceitaram? Não é porque Deus não fez eles aceitarem? Não é porque Deus não os chamou? E aqui a gente tem que ter bastante clareza nesse sentido. Qual é o tempo de Deus para o sujeito se converter? Não sei. Vou pegar um exemplo aqui que é famoso da história, né? Agostinho, a mãe orou 40 anos para ele se converter. O Agostinho era da pá virada, era daquele da bagunça, era aquele da boemia braba, né? Esse era o Agostinho, né? E a mãe orando para ele se converter, e nada de se converter. Aí 40 anos depois, o Agostinho se converte, né? Se fosse hoje, provavelmente a gente olharia e falaria assim, ele já ficou velho mesmo, já não quer mais nada porque está velho, então resolveu largar a vida boêmia. Não é não. 40 anos a mãe orando por ele e nada dele se converter, até o dia que ele se converteu. Por que Deus esperou 40 anos para converter Agostinho? Não sei por quê, porque o tempo dele é o tempo dele. Então, mas e os judeus? Os judeus são apresentados, e aqui nós não podemos inventar moda, tá? Os judeus são apresentados no Evangelho como sendo aqueles que tinham o grande privilégio de ter o Filho de Deus entre eles e rejeitaram Jesus. E os que rejeitam a Jesus em Israel, na época de Jesus, rejeitavam por interesses próprios. Não é, Jesus não é um cara gente boa, o que ele está pregando está errado, nem nada disso. Eles tinham interesses, né? Fariseus tinham seus próprios interesses, se julgavam superiores ao próprio Jesus. Então, o que esse cara pensa que é para chegar aqui e querer ensinar para nós, né? Os herodianos que a gente viu hoje aqui no culto, né? Os saduceus que não acreditavam na ressurreição e quando falavam de Jesus e que Jesus teria ressuscitado, falavam, para com essa conversa, isso não existe, né? E por que eles não acreditavam? Porque eles eram a extrema elite dentro de Israel. Se tiver céu, vai ter que ser igual ao que eu já tenho aqui, porque eu já estou no bem bom. Então não tem que ter ressurreição, porque se tem vida boa é a que eu tenho. E se tiver que ter ressurreição, só se for igual ao que é agora. Aí eu concordo.
né? Lembra lá daquela história, né, que eles tentam falar para Jesus, né? O sujeito casou com a mulher, casou com o cara, depois morreu, aí casou com o outro, e casou com o outro, os irmãos foram morrendo, e aí quando ela ressuscitar, quem que vai ser o marido dela, né? Aí você pensa assim, é uma pergunta válida. Não, eles queriam zombar da história da ressurreição, por quê? Não pode ter ressurreição, porque não pode ter vida melhor do que a que eu tenho aqui agora. Então não vem com essa conversa de vida futura, porque ele era o privilegiado, né? O privilegiado, ele não vai olhar e falar assim, bem-aventurado o pobre. Pobre não está com nada, né? Então é outra mentalidade. Pode falar, Ana. Fala no microfone, senão não sai no vídeo aqui. Fala de frente para o microfone. Deus chama a todos, isso? Deus chama a todos. Há os que aceitam e os que rejeitam. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sim. Então, eu acho assim. Deus chama a todos. Há os que querem aceitar e aceitam e os que rejeitam. Sim. Não quero, não acredito. Vamos tomar como base a afirmação de Ana. Deus chama a todos. Uns aceitam, outros não. Por que tem gente que rejeita durante um tempo e depois aceita? E por que tem gente que aceita e de repente por algum problema vai embora da igreja e fala, não quero nunca mais ver esse negócio aqui? Abro mão desse negócio, não quero mais saber. Aí você vai dizer, eu não sei, isso aí tem que ver qual é a cabeça da pessoa. Pois é, da mesma maneira que é Deus quem convence a pessoa para que ela aceite, Deus faz isso quando Ele achar que deve, não é a gente. Mas o que a igreja tem que fazer? O que Paulo fala nesse texto: a igreja é a que anuncia a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Se o sujeito vai converter ou não vai, se o sujeito vai obedecer ou não vai, se o sujeito vai rejeitar ou não vai, isso não é problema da igreja, isso não é problema do mensageiro, né? Não é o mensageiro, não é a facilidade de falar do mensageiro, nem a eloquência, nem a inteligência, nada disso que convence ninguém. Quem convence as pessoas é o Espírito de Deus. E quando é que Ele faz isso? Quando Ele quer. Não temos controle sobre isso. E nem quando a pessoa fala, não, isso aí tudo é bobagem, não quero saber disso aí. Nós não temos controle sobre isso. Nós só temos controle, mais ou menos, daquilo que a gente faz. E de vez em quando a gente olha e fala, puxa vida, eu já li esse texto um monte de vezes, e agora vi uma coisa aqui que eu nunca tinha visto. Por quê? Porque aquela hora Deus está falando com você com aquele texto. Antes você lia o texto e não tinha visto aquilo lá. Por que Deus age desse jeito? Porque Ele pode, porque a soberania é dele, e Ele age e convence as pessoas no tempo dele, não é no nosso, né? Vou citar um exemplo aqui que eu vi alguns anos atrás. Eu era pastor da Igreja Presbiteriana Independente, e um grupo da liderança da igreja, tem lá um grupo que é responsável pelas missões, toda igreja tem, né? E eles fizeram lá, montaram um projeto. Nós montamos um projeto missionário, nós vamos fazer culto na praça, nós vamos fazer culto nas escolas, nós vamos fazer evangelismo assim, evangelismo assado e tal, e nós estamos projetando um aumento em torno de 10 a 15% da membresia da igreja. Eu falei, pois é, legal, já combinou com o Espírito de Deus? Porque você falar é uma coisa, as pessoas se converter é outra coisa. Não, nós estamos projetando aqui que com toda essa atividade, com toda a pregação tal e coisa, pelo menos uns 10 a 12 a 15% de pessoas vão se converter. Pois é, me lembrou daquela história famosa do Garrincha na Copa de 58, que falaram para ele, o goleiro vai jogar para o lateral vai jogar para o Didi vai jogar a bola para você vai driblar o lateral da União Soviética e vai cruzar para o Vavá. Você já combinou com o lateral da União Soviética? Porque do jeito que você está falando, da pressão está tudo funcionando. Não é assim que funciona. Então, como é que as coisas funcionam? A igreja tem uma função. A igreja tem a função de ser a anunciadora da mensagem do Evangelho, uma mensagem que é
graça de Deus, e que Deus faz com que as pessoas se convertam no tempo dele. Então, fizemos um evangelismo, falamos com o vizinho e tal, não adiantou nada, porque o sujeito não veio para a igreja. Você lançou a semente, filho. Quando é que o sujeito vai se converter, e se vai se converter, não somos nós que sabemos, e não somos nós que temos poder para fazer isso, tá? Então, o evangelho é para quem? O evangelho é para todos. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para salvar quem? A humanidade toda. Mas Deus vai salvar a humanidade toda? Não sei, tem que perguntar para Ele. Ele salva quem Ele quer, no tempo dele, e chama quem Ele quer. E tem gente que continua a vida inteira estilo Agostinho, não quero, até que Deus convença ele, agora eu quero. Por quê? Porque só Deus pode responder. Nós lemos um texto hoje aqui de Êxodo, né? Não sei se vocês se lembram aí, nós lemos um texto aqui de Êxodo, e estou falando do texto de Êxodo porque Ana perguntou se não seria acepção de pessoa, né? O texto lá de Êxodo tem uma expressão que diz assim: eu farei misericórdia para quem eu quiser fazer misericórdia, e terei pena de quem eu quiser ter pena. Deus pode fazer isso? Pode. Mas então ele está fazendo acepção de pessoa? Seria acepção de pessoa se você falasse assim: eu vou chamar esse porque eu sei que ele vai crer, e não vou chamar aquele porque eu sei que ele não vai crer. Então eu escolho aqueles que eu já sei que vão crer. Então aí é carta marcada, né? Agora, qual é a realidade dessa expressão de Êxodo, e que depois também Paulo vai usar na própria carta de Romanos? Nós vimos isso na outra semana aqui, que Deus faz misericórdia para quem Ele quer, né? E abençoa aquele que Ele quer. Para quem que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo: qual é a realidade do ser humano? Vamos lembrar da sequência de Romanos. Qual a realidade do ser humano? Lembra lá, capítulo 1? O que diz o capítulo 1? Todos estão separados de Deus, todos pecaram. Aí vai até chegar no 3, né? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos necessitam da sua misericórdia. Quem é que pode se salvar? Nenhum. Aí Deus chama esse e aquele. Não, Deus não pode fazer isso. Não pode por quê? Não pode porque Ele chamou esse e não chamou aquele. Não chamou ainda, não sei quando é que Ele vai chamar, se é que vai chamar. Se você tem um monte de gente perdida porque está separado de Deus, e Deus chama e o sujeito se converte, isso é acepção de pessoa ou é graça? Ele teria chance sem que Deus nos chamasse? Não. E quando Deus chama, o sujeito se converte. E por que ele se converte? Porque a graça, estamos no mês da reforma, a graça de Deus é um dos itens da reforma. Lembra lá das letrinhas da reforma, né? Total depravação, graça incondicional, né? Lembra que é o chamado tulipe, né? Que é a expressão lá para a reforma, né? Uma das coisas lá é o que? É perseverança dos santos, e graça irresistível, é o I do tulipe, irresistível graça. Por que a graça é irresistível? Porque é Deus quem aplica. Mas então Deus está escolhendo um, não está escolhendo o outro, então Deus é injusto. Não, nenhum é justo, nenhum é merecedor, todos se desviaram, todos carecem, e quando Deus salva alguém, é graça, e não acepção de pessoa. Por quê? Porque nenhum merece, nem judeu, nem não judeu, todos se desviaram, todos, ou é pela graça, ou não é, né? E aí a gente quer aplicar para Deus a nossa categoria, a categoria humana, e dizer, não, Ele não pode escolher um e não escolher o outro. Não pode por quê? Não, porque não seria justo, não seria justo se todo mundo fosse igual, mas todo mundo é igual sendo perdido. Então se Ele salva um, é o quê? Graça. Se Ele não fizer nada, qual que é a consequência da vida do jeito?
perdição. Ponto. Ah, mas não pode falar de perdição. Essa é a realidade que Paulo diz em Romanos. Essa é a realidade de todo ser humano. Está todo mundo afastado de Deus. Ah, mas eu não concordo. Pode não concordar, mas a graça de Deus é dessa forma, né? E não estou aqui, o pastor está defendendo a linha do Calvino, que escolhe fulano ciclano e condena Beltrano. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu não sou da linha radical de Calvino, que chega lá e diz assim, Deus chamou fulano ciclano Beltrano e o resto ele mandou para o fogo do inferno. Não é isso que eu estou falando, não é dupla predestinação. O que eu estou falando aqui é a linha, sim, calvinista, mas mais na linha do Calbart. Calbart diz o quê? Quem é que é o eleito de Deus? Cristo. Ele é o eleito de Deus. E os que estão em Cristo serão salvos. Quem é que vai ser salvo? Aquele que aceitar Cristo. Aquele que fizer parte da família dele. Quem é que vai crer? Só o Espírito de Deus é que sabe quem é que ele convence e quem é que ele não convence, não é? Então o ser humano é o objeto do amor de Deus e não o fulano, ciclano e beltrano, e o resto pode fazer o que quiser na vida, que está condenado ao mármore do inferno, para falar a expressão lá que era comum na novela, não é? Não é esse, né? Esse negócio de Deus chamou o Joãozinho, o Luizinho e o outro lá, esse aí vai para o quinto dos infernos. Isso aí é absurdo, tá? Isso não é graça de Deus, tá? Então é importante a gente entender isso, para a gente perceber que a maneira de Deus agir e a maneira de Deus alcançar as pessoas é dele. A gente pode até ver, e já a gente poderia citar aqui uma quantidade enorme de casos que você fala, não é possível que o cara se converteu desse jeito, e o cara se converteu. Já contei aqui um monte de vezes do sujeito que era pingaiada, que sentava na porta da igreja porque ficava ouvindo um hino, né? Passava lá, não sabia nem onde morava, mas tão bêbado que estava, e sentava e ficava ouvindo a música. Por quê? Porque estava bêbado. Até um dia que ele entrou bêbado mesmo e sentou no último banco. Nunca mais saiu de lá, se converteu. O filho dele foi pastor da igreja presbiteriana independente e deu nome para seminário. Como é que você vai imaginar que um cara desse, pingaiada, né? Não é alcoólico anônimo, é bêbado conhecido, né? Todo mundo sabia quem era ele na cidade. Como é que você vai falar que esse cara vai se converter ouvindo um hino, sentado lá de fora da igreja? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido para a nossa maneira de compreender. Para a maneira que Deus age para alcançar o sujeito, foi a maneira que Deus escolheu, né? Podia citar, sei lá quantos casos aqui. O sujeito que achou um pedaço de folheto, era um pedaço, eu queria saber o que continuava, que eu comecei a ler, ficou fartando, foi procurar para ver o que era, e aí o cara se converte com um pedaço de folheto. Como é que você vai imaginar um treco desse? Como é que você vai dizer, não pode? Eu vou dizer que não? Eu não. Deus faz a coisa do jeito que Ele quer, não do jeito que a gente quer, né? Ah, mas espera aí, mas e como é que faz com aquilo? Isso é muito comum nas igrejas presbiterianas, tá? O sujeito nasceu numa família da igreja, foi criado na igreja, cresceu assistindo aula de escola dominical. Se você perguntar qual foi o dia que ele se converteu, ele não sabe, ele não tem a data da conversão dele, não tem problema nenhum, né? Quem tem drama com data de conversão é o sujeito que acha que é ele que escolheu Deus, né? Não, foi eu que no dia 28 de setembro de 1700 e não sei o que, eu decidi que eu ia. Você está se achando muito grande coisa, né? Mas e o irmão lá cresceu na igreja, ele nem sabe quando ele se converteu. Deus vai tratando dele, vai fazendo com que ele entenda e pronto, enfim, né? Eu vou dizer, não pode ser desse jeito. Eu vou dizer para Deus como é que ele faz? Eu não. Ele faz do jeito que ele achar melhor. Pode falar. Só uma alegoria que o Adriano Suassuna faz no alto parecido. Você tem um grupo de pessoas que estão todas condenadas ao inferno, e aí vai ter um julgamento. O primeiro que é absolvido sem defesa é o pior. Exatamente. Já vamos lá, acabou pessoas e tal. E é uma provocação que o Adriano faz, e é muito nesse sentido, né? De que a gente não sabe quem vai ser salvo.
verdade, são todos pecadores, Deus mostra os pecados de todos, e o único que é salvo imediatamente, sem saber defesa de nada, é o pior. Aí você vai dizer, injusto. E como é que você vai salvar o pior deles? Mas é exatamente isso que é a salvação. A salvação é para quem é ruim, porque não tem bom, nenhum, né? Não há justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, todos se afastaram de Deus. Fim. O pastor está querendo dizer que a gente é ruim? Sim, a gente é ruim, né? Eu gosto muito daquela frase famosa do Caetano Veloso: se vê a gente de perto, nenhum é normal. Se a gente vê as pessoas de perto, não tem nenhum normal, é tudo gente ruim. O pastor falou que eu sou ruim. Eu falei mesmo, para começar de mim. Mas aí que entra a misericórdia. É aí que entra. Lembra que a gente viu lá? Já vimos isso na carta aos Romanos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que é assim? Porque se não for assim, não tem ninguém salvo. Nenhum. Nem na época de Jesus, nem hoje. Ah, mas pastor, então você está querendo dizer que a gente é ruim? É, a gente é ruim. E Deus nos salva, mesmo a gente sendo ruim. A gente de vez em quando faz aquela cara de bonzinho assim, né? Ah, eu sou tão gente boa. Mas não é. A gente sabe, né? Vou usar aqui uma expressão que eu vi há muitos anos atrás. Eu estava uma vez lendo um gibizinho, o gibizinho do professor Pardal, e o professor Pardal inventou uma máquina que lia o pensamento das pessoas, e aí o cara virava a máquina assim para a pessoa, e ele via, que nem acontece no próprio gibi, né? Aparecia o que o cara estava pensando naquele balãozinho assim. E aí estava todo mundo sentado num banquete assim, e ele com a máquina aqui, e o cara falou assim: nossa, mas que banquete maravilhoso. E do lado aqui, de novo essa carne seca que eu não gosto, nem a pau, né? Uma coisa é o que ele falou, outra coisa é o que ele pensou, né? É mais ou menos assim que acontece com a gente. Quem a gente é o que a gente pensa quando ninguém está vendo, e nem ninguém sabe o que a gente está pensando. Esse é quem nós somos. Nós somos aquilo que a gente pensa e faz quando ninguém está olhando. Esses somos nós, né? Quando tem gente olhando para a gente, quando a gente está em grupo, aí a gente representa um papel, o papel do eu sou fulano de tal, eu ajo de tal forma, eu penso de tal forma, eu falo de tal forma. Isso é convenção social, isso é construção social no meio do grupo. Esse não é você, esse é o papel que você desempenha. Você é aquele que você é em casa, quando está sozinho, sem ninguém. E você pensa as coisas mais absurdas que você possa imaginar. Eu não sei qual é que você pensa, eu sei as que eu penso, né? E não são muito grande coisa não, tá? Então, esse é você, tá? É esse aí que Paulo está dizendo que a graça de Deus alcança por meio da pregação, por meio da mensagem do Evangelho, e transforma você, como você é, em alguém que faz parte da família de Deus. Viu onde é que está a diferença? É aí, tá? Então, o que Paulo vai fazer? Ele vai agora argumentar que judeus e não judeus não tem diferença. Agora, os dois precisam da mesma graça, precisam de Cristo, porque não tem outra forma a não ser aceitar a mensagem de Deus, que vem pelo ouvir, que vem por aqueles que pregam, e que muita gente aceita e outros não. A partir do que Paulo fala aí, ele está inclusive dizendo, muita gente do povo de Israel, que deveria ter aceitado, continua dizendo, não quero, não aceito, porque Jesus não é igual à religião que eu tenho, a minha religião é melhor do que a que ele ensinou, então eu continuo com a lei. E Paulo fala, então, pela lei, ninguém vai ser salvo, só vai ser salvo judeu ou não judeu, por meio de Cristo, não tem outro caminho, tá? Mas não tem, é esse ou é esse, outro caminho leva para outro lugar, ponto, tá? E aí, eu vou deixar já como provocação para a semana que vem eu não vou estar, né, no domingo,
não vou estar na escola dominical, mas só para vocês saberem, quando a gente voltar, que vai ser o capítulo 11, o que nós vamos ver aqui? O que Paulo fez no capítulo 9 foi dizer, tem um grupo que parece que vai se manter fiel. Agora no capítulo 10, ele fala, não tem jeito, ou é em Cristo, ou não tem jeito. Depois lá no capítulo 11, ele vai de novo falar, não, mas eu ainda acredito que pelo menos uma parte de Israel vai aceitar, vai receber, né? Então, Paulo fica naquela coisa assim, eu estou dividido, eu quero que o meu povo creia, mas eles não aceitam a Cristo, e se eles não aceitarem a Cristo, não tem outro caminho, mas eu acredito que muitos deles vão crer, e não vamos esquecer que a igreja começa com judeus, depois ela se espalha, né, e se torna universal, mas inicialmente são os judeus que creem em Cristo, e depois é que ela se torna universal e é espalhada para todas as nações, que foi justamente o que Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão e anunciem a minha mensagem, façam discípulos de todas as nações. Não é para judeu, é para o ser humano, de todas as nações. E só para já deixar uma provocação, não existe nação melhor do que a outra. Todas as nações da época e da nossa época precisam do mesmo Jesus. Não tem outra forma. Não tem nação melhor, não tem nação cristã, não existe isso. Não, porque os Estados Unidos nunca foi cristão. Estados Unidos é uma nação igual ao resto, assim como é a França, a Itália, o Brasil, a Colômbia, Cuba, é a mesma coisa. É uma nação. Mas as pessoas que foram para lá e que dirigem a nação têm interesses de nação e não interesses de ser seguidor de Jesus. Se fosse seguidor de Jesus, não estava jogando bomba no resto do mundo. Não estava jogando e nem apoiando e dando mais bomba para os outros, fazer mais guerra para eles ganhar mais dinheiro com mais arma. Isso não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com absolutamente nada que tenha a ver com o Evangelho. Não existe nação cristã no mundo inteiro. Deus não chama nação, Deus chama pessoas, e faz de pessoas filhos dele. E quando elas se juntam, elas formam uma comunidade de filhos, fazem parte da família de Deus. Não existe nação. Nação é só um ajuntamento com interesses próprios. Sempre foi, sempre vai ser. Vai ser cenas do próximo capítulo 11, daqui 2 semanas, tá bom?